Você já parou para se perguntar, por que comemoramos o Natal em 25 de dezembro? Todos os anos, milhões de cristãos ao redor do mundo se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus Cristo nessa data. Porém, algo curioso chama a atenção. Em nenhum momento a Bíblia menciona uma data exata para esse evento tão marcante. Será que essa data foi realmente o dia em que o Salvador nasceu? Ou há algo mais escondido por trás dessa escolha? A celebração do Natal, como conhecemos hoje, está profundamente enraizada na cultura cristã. É uma época de luzes, alegria, união familiar e, acima de tudo, de lembrança do nascimento de Cristo. Mas se observarmos de perto os evangelhos, notamos que eles são vagos quanto ao período exato desse acontecimento. Por que os autores bíblicos, que dedicaram tantos detalhes às circunstâncias do nascimento de Jesus, não se preocuparam em registrar a data? A busca por essa resposta nos leva a questionar tradições que seguimos há séculos. Seria dezembro uma escolha arbitrária ou algo com um significado mais profundo? E como essa data se tornou central para a fé cristã? Ao longo dessa jornada, vamos desvendar as pistas bíblicas, históricas e científicas que cercam o nascimento de Jesus e refletir sobre como as crenças e culturas moldaram o que conhecemos como Natal. Para entender se 25 de dezembro é realmente a data do nascimento de Jesus, precisamos começar pela única fonte que descreve esse evento em detalhes: a Bíblia. Afinal, o que os textos sagrados nos dizem sobre esse momento tão especial? Os evangelhos de Lucas e Mateus são as únicas fontes bíblicas que relatam o nascimento de Jesus. No entanto, eles não oferecem uma data específica. O Evangelho de Lucas, por exemplo, descreve como José e Maria viajaram de Nazaré para Belém devido a um decreto de César Augusto para que um censo fosse realizado. Lucas 2:8-12 destaca que pastores estavam nos campos cuidando de suas ovelhas quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Mas essa simples cena levanta uma questão. Seria dezembro, no auge do inverno na Judéia, um período em que pastores ficariam ao ar livre com seus rebanhos durante a noite? A maioria dos estudiosos sugere que os pastores provavelmente estariam nos campos em estações mais quentes, como a primavera ou outono, quando o clima permitia. Além disso, o censo ordenado por César Augusto exigiria que as pessoas viajassem para suas cidades natais, algo improvável de ser organizado no rigoroso inverno da região. Essas informações nos levam a questionar a ideia de um nascimento em dezembro. Outro ponto intrigante é o papel das estrelas no relato bíblico. Mateus 2:1-2 menciona a estrela de Belém, que guiou os magos do Oriente até o local onde Jesus nasceu. Embora fascinante, essa passagem não nos fornece dados suficientes para determinar o mês ou a estação. No entanto, é importante ressaltar que a Bíblia foca mais no significado do nascimento de Jesus do que na precisão de detalhes como a data. A mensagem central é a chegada do Salvador, o cumprimento de profecias e a manifestação do amor divino. Com a ausência de uma data exata nos textos sagrados, como surgiu a tradição de celebrar o Natal em 25 de dezembro? Para isso, precisamos mergulhar na história das primeiras comunidades cristãs e entender a relação entre essa data e antigos festivais pagãos. Se a Bíblia não fornece uma data para o nascimento de Jesus, por que 25 de dezembro foi escolhida? A resposta está nas complexas relações entre as primeiras comunidades cristãs e o mundo pagão ao seu redor. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja enfrentava desafios não apenas teológicos, mas também culturais. Uma dessas questões foi como consolidar a fé cristã em um mundo repleto de tradições e festividades religiosas pré-existentes. O final de dezembro era uma época especial no calendário de muitas culturas antigas. Em Roma, por exemplo, celebrava-se a Saturnália, um festival dedicado ao deus Saturno, marcado por banquetes, troca de presentes e um clima geral de alegria. Além disso, no dia 25 de dezembro, ocorria o Festival do Sol Invictus, Sol Invencível, uma celebração ao deus Sol que simbolizava o retorno da luz após o solstício de inverno. Essas datas e festividades tinham grande apelo popular e estavam profundamente enraizadas na cultura romana. Assim, quando o cristianismo começou a se expandir, a Igreja percebeu a oportunidade de cristianizar esses costumes, dando-lhes um novo significado. Ao associar o nascimento de Jesus à luz do mundo, com o renascimento do sol, a Igreja utilizou uma metáfora poderosa que ressoava com o simbolismo pagão já conhecido.
Por volta do século IV, o imperador Constantino e outros líderes cristãos consolidaram essa ideia, oficializando o dia 25 de dezembro como a data para celebrar o nascimento de Cristo. Essa decisão foi estratégica. Não apenas facilitava a transição dos povos pagãos para o cristianismo, mas também unificava a celebração em um calendário comum. Apesar de sua origem estratégica, a escolha de 25 de dezembro não resolve a questão de quando Jesus realmente nasceu. Aqui, a ciência e a astronomia entram em cena, trazendo novas pistas sobre o possível período do nascimento do Salvador. Se a Bíblia e a tradição não conseguem determinar com precisão a data do nascimento de Jesus, a ciência nos oferece novas perspectivas. Um dos elementos mais intrigantes do relato bíblico é a estrela de Belém, mencionada no Evangelho de Mateus. Essa estrela teria guiado os magos do Oriente até o local onde Jesus nasceu, mas o que exatamente seria essa estrela? E, mais importante, ela pode nos ajudar a estimar a época do nascimento? Astrônomos modernos têm tentado desvendar o mistério da estrela de Belém por séculos. Algumas teorias sugerem que não se tratava de uma estrela literal, mas de um fenômeno astronômico raro, como uma conjunção planetária, quando dois ou mais planetas aparecem muito próximos no céu. Uma conjunção particularmente notável entre Júpiter e Saturno ocorreu em 7 a.C., um período que coincide com a época aproximada do nascimento de Jesus, segundo muitos estudiosos. Outras teorias apontam para o aparecimento de uma supernova, uma explosão de uma estrela que pode ser vista da Terra como um ponto brilhante no céu, ou até mesmo para o cometa Halley, que passou pela Terra por volta de 12 a.C. Embora fascinantes, essas hipóteses não conseguem determinar com precisão a data ou mesmo o mês em que Jesus nasceu. Além disso, os estudiosos consideram o contexto histórico. O rei Herodes, que desempenha um papel central na narrativa do nascimento, morreu em 4 a.C. Isso significa que Jesus deve ter nascido antes dessa data. Cruzando dados astronômicos e históricos, alguns pesquisadores sugerem que o nascimento de Jesus ocorreu entre os meses de setembro e outubro, durante o outono no hemisfério norte, um período que combina melhor com os detalhes do relato bíblico, como os pastores nos campos. Mas se as evidências apontam para um nascimento no outono, por que essa informação foi gradualmente deixada de lado em favor de uma celebração em dezembro? A resposta nos leva de volta à forma como tradições religiosas se moldam ao longo dos séculos. Com o passar dos séculos, a celebração do Natal em 25 de dezembro tornou-se uma tradição tão arraigada que as possíveis evidências de um nascimento em outra época foram, em grande parte, esquecidas ou ignoradas. Mas como exatamente essa data foi consolidada e ganhou o significado que tem hoje? A resposta está nas dinâmicas culturais, religiosas e políticas que moldaram a cristandade ao longo do tempo. Nos primeiros séculos do cristianismo, os líderes da Igreja estavam mais preocupados em definir doutrinas fundamentais e sobreviver às perseguições romanas do que em determinar datas exatas para celebrações. Porém, com a legalização do cristianismo pelo imperador Constantino no século IV, surgiu uma oportunidade para estabelecer uma identidade cristã que unisse diferentes povos e culturas. Nesse processo, as datas de festivais pagãos, como o Sol Invictus, foram cristianizadas e 25 de dezembro ganhou um novo propósito: celebrar o nascimento de Jesus como a verdadeira luz do mundo. Esse movimento, no entanto, não foi unificado. Em algumas regiões do Império Romano, o Natal era celebrado em outras datas, como 6 de janeiro, conhecido hoje como Dia de Reis. Mas com o tempo, a data de 25 de dezembro foi se tornando predominante no Ocidente, graças à influência de Roma e do Papado. Outro fator que contribuiu para a consolidação dessa tradição foi a integração de costumes locais. Elementos como árvores decoradas, guirlandas e até mesmo a troca de presentes foram absorvidos de festivais nórdicos e germânicos, adicionando um toque cultural único ao Natal. Essa flexibilidade ajudou a tornar a celebração mais universal, mas também distanciou ainda mais o evento da sua possível realidade histórica. A fixação do Natal em dezembro é um exemplo de como a fé e a cultura interagem. Mas, ao olhar para a mensagem central da celebração, será que a data exata realmente importa? É o que exploraremos a seguir. Embora a história da data do nascimento de Jesus seja fascinante, a essência do Natal não está na precisão do calendário, mas na profundidade da mensagem que ele carrega.
Para os cristãos, o Natal celebra o maior presente que Deus deu à humanidade, a encarnação de Jesus Cristo, o Salvador. Essa mensagem transcende as disputas sobre a data e os detalhes históricos, tocando o coração de gerações ao redor do mundo. A mensagem central do Natal está no amor, na esperança e na redenção. O nascimento de Jesus representa a luz que ilumina as trevas, uma promessa de salvação para todos os povos. Ele veio ao mundo em circunstâncias humildes, nascendo em um estábulo e sendo colocado em uma manjedoura, demonstrando que a grandeza divina não está ligada à riqueza ou poder, mas à humildade e ao serviço. Além disso, o Natal é um chamado para a reflexão espiritual. Independentemente de a celebração ocorrer em dezembro ou em outro momento, a data nos convida a lembrar a necessidade de paz, união e compaixão em um mundo frequentemente marcado por divisões e conflitos. É um momento de reencontro com os valores do Evangelho e de redescoberta do significado do amor ao próximo. Por isso, muitos cristãos defendem que a exatidão histórica é secundária em relação àquilo que o Natal representa. A data de 25 de dezembro tornou-se um símbolo de um evento que transformou a história da humanidade, um ponto de convergência para celebrar a fé e renovar os votos de esperança em tempos desafiadores. Ainda assim, a questão permanece: como devemos lidar com as informações históricas e científicas que desafiam a tradição? Elas enfraquecem a fé ou, pelo contrário, podem fortalecê-la? A relação entre fé e ciência muitas vezes é vista como conflitante, mas, no caso do Natal, as descobertas científicas e as pesquisas históricas podem, na verdade, aprofundar e enriquecer a compreensão do significado dessa celebração. Ao invés de enfraquecer a fé, o estudo das origens e dos eventos que rodeiam o nascimento de Jesus pode levar os cristãos a uma compreensão mais profunda do contexto histórico e espiritual da sua vida e missão. Por exemplo, os estudos astronômicos sobre a estrela de Belém podem ajudar a contextualizar o milagre narrado nas Escrituras, sem que isso diminua o seu caráter simbólico e espiritual. Entender que a estrela poderia ser uma conjunção planetária ou um cometa não elimina a importância desse fenômeno para os magos que o seguiram. Ao contrário, ele reforça a ideia de que Deus utilizou a linguagem da natureza e do cosmos para comunicar o nascimento do Messias. Além disso, a pesquisa histórica sobre as datas do nascimento de Jesus permite que os cristãos compreendam melhor os desafios e as decisões tomadas pelos primeiros líderes da Igreja, que buscaram unir a mensagem cristã com as realidades culturais e religiosas de seu tempo. Essas informações não devem ser vistas como uma ameaça à fé, mas como uma forma de enriquecer a experiência de celebração e reflexão, conectando as tradições com os processos históricos que levaram à formação do cristianismo tal como o conhecemos. Em última análise, a fé cristã não depende da precisão de uma data ou de fenômenos astronômicos específicos, mas da crença de que o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa divina de salvação para toda a humanidade. A história do Natal, portanto, é um convite a refletir sobre o significado profundo de sua mensagem, independentemente da época ou das circunstâncias. A reflexão sobre o Natal nos leva à pergunta fundamental: como vivemos essa mensagem nos dias de hoje? O que significa, no contexto contemporâneo, celebrar o nascimento de Jesus e refletir sobre a sua missão e ensinamentos? No mundo contemporâneo, o Natal tornou-se uma celebração que vai muito além de sua origem religiosa, abrangendo uma série de costumes e práticas culturais. No entanto, para os cristãos, a verdadeira essência do Natal deve ir além dos adornos festivos e das trocas de presentes. Celebrar o nascimento de Jesus é também um convite à reflexão sobre como viver a mensagem dele no dia a dia. Jesus veio ao mundo para ensinar o amor incondicional, a compaixão e o perdão, princípios que permanecem relevantes e necessários em nossa sociedade atual. O Natal, portanto, não é apenas uma data para comemorações, mas uma oportunidade para reavaliar nossas ações e escolhas à luz dos ensinamentos de Cristo. Neste período do ano, muitos cristãos se lembram de servir aos outros, especialmente aos mais necessitados, e de renovar os compromissos com os valores do reino de Deus. Nos tempos modernos, onde o consumismo e a correria do cotidiano muitas vezes tiram o foco da verdadeira celebração, é fundamental redirecionar o olhar para o propósito espiritual do Natal. Viver o Natal não significa apenas celebrar com festas e presentes, mas viver os valores que Jesus exemplificou: a simplicidade, a humildade e a generosidade.
Neste sentido, o Natal torna-se uma prática diária, onde, a cada ato de bondade e solidariedade, a mensagem de Cristo se torna mais viva e transformadora. Além disso, o Natal oferece um espaço para reflexão sobre a paz, tanto interna quanto externa. Vivemos em um mundo com grandes divisões, seja em termos sociais, políticos ou espirituais. A mensagem de paz que Jesus trouxe ao mundo é mais necessária do que nunca, e o Natal serve como um lembrete de que devemos ser agentes de reconciliação e harmonia, refletindo o amor de Deus para com todos. O Natal, embora uma data única no calendário, é, na verdade, um ponto de partida para viver a mensagem cristã durante todo o ano. Como podemos carregar essa luz em nossas vidas diárias e espalhar o amor de Cristo além das festividades? Embora o Natal seja celebrado uma vez por ano, a mensagem que ele carrega não deve ser confinada a um único momento no calendário. A verdadeira mensagem do Natal é um convite para vivermos como Cristo ensinou todos os dias de nossas vidas. A ideia de espalhar luz no mundo é central para o cristianismo, e é algo que podemos e devemos fazer além da época festiva. O apelo do Natal é, em essência, o apelo à transformação. Quando nos lembramos do nascimento de Jesus, somos chamados a refletir sobre o impacto que ele teve no mundo e como esse impacto pode se refletir em nossas atitudes cotidianas. O mundo de hoje precisa de luz, luz nas atitudes, nas palavras e nos gestos. Quando vivemos o Natal de maneira verdadeira, espalhamos essa luz por onde passamos. É o amor incondicional, a ajuda ao próximo, o perdão em tempos de conflito e a paz em tempos de guerra. O legado do Natal está em nossa capacidade de praticar a empatia, de ouvir e de agir com compaixão. A beleza do nascimento de Jesus não está em um evento isolado, mas no exemplo contínuo de sua vida, que inspirou tantas gerações a viver de maneira mais generosa, mais amorosa, mais pacífica. Este é o verdadeiro espírito do Natal, um espírito que deve perdurar e se expandir ao longo de todo o ano. Além disso, o Natal nos desafia a olhar para o próximo com mais compreensão e menos julgamento. A sociedade moderna, com seus desafios e complexidades, muitas vezes perde de vista a importância da solidariedade e da união. O Natal, com sua mensagem de acolhimento, nos lembra de estender a mão a todos, especialmente aqueles que sofrem, que estão marginalizados ou em necessidade. É um convite para transformar nossas vidas e a sociedade por meio de pequenas ações de amor e bondade. O Natal, portanto, é um lembrete contínuo de que a verdadeira celebração está na prática dos ensinamentos de Jesus. Quando nos dedicamos a viver esses valores ao longo de todo o ano, estamos não apenas celebrando o Natal, mas fazendo dele uma realidade viva e transformadora. O que significa, então, para você, viver o espírito do Natal o ano inteiro? À medida que o ciclo do Natal chega ao fim, a reflexão sobre o seu verdadeiro significado nos leva a um questionamento mais profundo. Como podemos levar o espírito do Natal para o futuro? Não apenas no próximo dezembro, mas todos os dias, em todas as situações, em todos os desafios da vida. A verdadeira celebração do Natal não é uma marca no calendário, mas uma transformação contínua em nosso modo de ser e de viver. A reflexão final sobre o Natal nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: como posso ser a luz para o próximo? Cada um de nós tem a capacidade de impactar a vida dos outros com pequenas ações de bondade, de perdão, de generosidade. O verdadeiro espírito do Natal se manifesta quando conseguimos, em nossos gestos diários, refletir o amor que Jesus demonstrou ao mundo. A paz que ele trouxe com seu nascimento é uma paz que podemos criar em nossos lares, em nossas comunidades e até mesmo em nossos locais de trabalho. Viver o espírito do Natal é, portanto, um compromisso contínuo. É compreender que a mensagem de Cristo não foi limitada a um período histórico, mas é atemporal, transcendente e, principalmente, prática. Como podemos ser mais como Cristo, não apenas em dezembro, mas em todos os meses do ano? Como podemos transformar nossa sociedade, que tantas vezes se vê marcada por divisões e sofrimento, em um lugar de acolhimento e compreensão? O futuro do Natal está em nossas mãos. Quando decidimos viver o Natal de forma verdadeira, ele se torna mais do que uma data. Ele se torna uma força transformadora que age por meio de nós. O legado do nascimento de Cristo é, em última análise, uma missão contínua de paz, amor e compaixão, e cabe a nós espalhá-la ao longo de todo o ano.
Ao fazer isso, o Natal deixará de ser um evento pontual e se tornará uma vivência diária, uma missão que permanece viva em nossos corações e em nossas ações. À medida que celebramos o Natal, lembremos que a verdadeira festa está em viver a mensagem de Jesus durante todo o ano, sendo faróis de luz em um mundo que, mais do que nunca, precisa de amor e solidariedade. O Natal é apenas o começo de uma jornada que deve continuar dia após dia, até que a paz e o amor de Cristo sejam refletidos por todos. Ao concluir nossa reflexão sobre o Natal, é importante recordar que a verdadeira essência dessa celebração não se resume ao entendimento intelectual, mas sim à vivência prática dos seus valores. Durante as festividades, a mensagem do nascimento de Jesus é compartilhada por meio de palavras, canções e imagens. No entanto, o que realmente importa é como essas palavras se transformam em ações concretas no nosso dia a dia. Jesus nos ensinou, através de sua vida e sacrifício, que o amor é mais do que um sentimento. Ele é uma ação, uma decisão que se reflete nas escolhas que fazemos a cada dia. O verdadeiro significado do Natal reside na prática do amor incondicional, do perdão, da compaixão e da busca incessante pela paz. Cada ato de bondade, por menor que seja, é uma forma de celebrar o Natal de maneira autêntica e duradoura. Portanto, ao refletirmos sobre o significado do Natal, somos desafiados a não apenas celebrar o nascimento de Jesus em palavras, mas a incorporar seus ensinamentos em nossa própria vida. A luz que ele trouxe ao mundo deve brilhar em nossos corações, iluminando nosso caminho e guiando-nos a ser instrumentos de transformação em nossas famílias, comunidades e na sociedade como um todo. O espírito do Natal não deve ser limitado à época em que comemoramos o nascimento de Cristo, mas deve ser um guia para nossa jornada ao longo de todo o ano. Vivê-lo de forma contínua é o verdadeiro desafio e, ao mesmo tempo, o maior presente que podemos oferecer ao mundo. O Natal é, afinal, o ponto de partida para uma vida que reflete a esperança, a paz e o amor que Cristo trouxe a todos nós. E, ao espalharmos essa luz, transformamos o Natal em uma realidade viva, em uma missão constante que, de geração em geração, mantém acesa a chama da fé e do amor que nunca deve se apagar. E assim chegamos ao fim de mais uma reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal. Esperamos que essa mensagem tenha tocado seu coração e que você leve o Espírito de Cristo consigo, não apenas nas festas de fim de ano, mas em cada momento da sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam receber essa mensagem. E, se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas reflexões e histórias. Agradecemos imensamente por estar conosco. Que o amor, a paz e a luz de Cristo iluminem sua vida agora e sempre. Até o próximo vídeo.